nós vamos conversar sobre avaliação em psicologia positiva com o professor Dr. Cláudio Rutz. Professor Cláudio Rutz, ele é autor... Meu livro está todo marcado, gente, para vocês verem como eu leio. Ele é autor desse livro, né, Avaliação em Psicologia Positiva, de 2014, também desse livro de 2016, Avaliação em Psicologia Positiva, está todo marcado, e de outros vários livros, artigos, né, em psicologia positiva, mas também em avaliação psicológica. Mas o tema de hoje, né, o que nós vamos conversar, é sobre avaliação em psicologia positiva. O professor Dr. Cláudio Rutz, ele é psicólogo, ele tem mestrado e doutorado pela University of Iowa, nos Estados Unidos. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, da ANPEP. Também foi presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP, e também foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Ele é pesquisador 1A do CNPq. Ele é o cara em avaliação, avaliação psicológica e em avaliação em psicologia positiva. Ele é o cara. Bem-vindo na nossa live para a gente conversar um assunto que você entende só um pouquinho, viu, Cláudio? Entende só um pouquinho só, né? De avaliação em psicologia positiva. Um pouquinho, é. Eu não sei se você viu, eu te apresentei já e eu falei assim, gente, ele é o cara. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, né, sobre avaliação em psicologia positiva, eu queria perguntar para você, eu sei que é uma pergunta assim, simples, mas é o que eu sempre falo para as pessoas que me assistem, né? Que é importante a gente perguntar para quem é referência. E no caso, em avaliação psicológica, em avaliação em psicologia positiva, eu já falei, é o cara, né? Então, Cláudio, qual a importância da avaliação em psicologia positiva? Bom, se nós queremos usar, de alguma forma, esses construtos todos da psicologia positiva, bem-estar, autoestima, autoeficácia, esperança, otimismo, assim vai, engajamento no trabalho, a gente precisa de formas para medir e avaliar esses construtos. Eu não tenho como trabalhar num desses construtos se eu não for fazer intervenções com eles, se eu não for capaz de mensurá-los de alguma forma. Então, é realmente muito importante poder fazer essas avaliações e para saber como é que as pessoas estão, o que a gente pode fazer para ajudá-las mais, e no caso de intervenções, para poder avaliar se a nossa intervenção trouxe algum benefício, fez alguma diferença. Então, são muitas razões. É ela que norteia o nosso barco, né? É importante para nortear nosso barco se aquilo que a gente está fazendo, né, melhorou ou não. Não é isso mesmo? Exatamente. Pode desligar. E dentre as escalas validadas dos construtos em psicologia positiva, quais são as escalas assim, dos construtos em psicologia positiva que nós temos que já estão validadas aqui no Brasil? Bom, eu sempre vou você mostrar os dois livros. Ali estão... é aqui, ó. Esse e o da Hogarth também. Nós começamos esse trabalho todo de produzir e validar essas escalas no finalzinho do século passado. São mais de 20 anos já de trabalho. E a gente inicialmente publicava esses resultados em artigos, principalmente em artigos, alguns até em inglês, e aí o pessoal aqui local não conseguia ter acesso e
muito pedido de informação. Então, a gente decidiu que vamos produzir aí um livro, e depois veio um segundo livro, né, para que todo mundo possa ter acesso a essas escalas, elas podem ser usadas livremente. Né? Então, são inúmeras escalas. Satisfação com a vida, afetos positivos e negativos, autoestima, esperança, otimismo, altruísmo, e engajamento no trabalho, e assim vai. Não é? São todas escalas que têm boas evidências de validade, podem ser usadas no Brasil sem problema nenhum. Também nesse livro a gente tem tabelas com normas, não é? Nos dois. Nos dois. Nesse e no outro. Cada instrumento escrito aí tem depois uma tabela com normas, então a pessoa que estiver usando pode comparar o resultado de quem respondeu com o resultado da população em geral. Não é? Sim. Sim, os meus livros, eles são todos marcadinhos aqui. Pois é. Eu leio. Tô vendo. Pois é. Meus são todos marcadinhos, realmente. É uma leitura muito boa, muito fácil. E permite mesmo que a gente aplique as escalas, entenda. E eu sempre falo isso para os meus alunos, é o nosso norte, né? Para a gente saber, é importante usar escalas, até para a gente saber a rota do barco, o que a gente está fazendo está ajudando, né? Porque eu sou psicóloga clínica, então a gente tem que colocar uma objetividade aí onde a subjetividade impera. Nós já temos alguns livros também de intervenções em diferentes áreas com a psicologia positiva. E na saúde é um deles, né? Intervenções da psicologia positiva na área da saúde. Não é? Tem um livro aí sobre isso. E também na área organizacional. Não é? Então, não só para profissionais em geral, também tem um bom material aí. Sim, tem sim. Esses livros eu tenho, só que ficaram lá no meu consultório. Os que eu tinha eram esses, por isso que eu só mostrei esses. Sim, ele tem os livros, intervenções em psicologia positiva na área da saúde e também na organização e trabalho, não é isso mesmo, Cláudio? Isso, Que é um meio azulzinho com balões. E vai sair daqui a pouco, né? Mais um de intervenções na área organizacional e também um de intervenções na área educacional. Não é? A ideia vai ser bem interessante. A ideia é lançar esses livros no Congresso da Psicologia Positiva, que ia ser em setembro, e a gente teve que adiar, porque com essa pandemia aí não tem jeito. Então, ficou um pouco adiada aí a própria publicação dos livros, mas daqui a mais uns meses, eu acho que eles saem, né? Até o final do ano devem sair. Que bom. Ótima notícia. Ótima notícia. E eu queria perguntar sobre a gratidão. A gratidão, ela é muito estudada em psicologia positiva. Muito, né? Ela é muito estudada, muitas intervenções são pautadas na gratidão. A gente já pode avaliar a gratidão? Já podemos avaliar? Sim, tem escalas para isso. Eu não trabalho assim diretamente com isso, mas tem aqui a professora Ana Cláudia, que está por aqui, entende de gratidão. Tem escala boa para avaliar gratidão? Você acabou de publicar uma. Acabou. Obrigado. Eu devo ter feito a parte psicométrica dela. Na revista Avaliação Psicológica. Está na revista Avaliação Psicológica. Mas, eventualmente, na terceira edição do livro de Avaliação em Psicologia Positiva, vai estar lá essa escala também. Então, sim, se pode avaliar a gratidão. E gratidão realmente é algo assim, bastante importante, porque faz muita diferença na vida da gente, não é? Sim. Faz toda a diferença, modifica mesmo o nosso bem-estar, ele impacta realmente. Isso mesmo, a escala chama-se BGRAT. Daí eu vi que estava recente, aí ele só faz a parte psicométrica. No Isso caso, mesmo.
foi desenvolvido. É que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí o desenvolvimento maior foi no grupo da professora Ana Cláudia Vasques, né? Foi tese, dissertação de mestrado, alguma coisa assim. Enfim, eu dei algumas colaborações, mas não trabalho diretamente com elas. São muitas e muitas escalas. Algumas eu trabalhei muito diretamente na produção, outras são colegas, alunos, enfim, que também trabalham e colaboram muito. Né? Teria sido Ótimo. impossível fazer tudo que eu fiz sozinho. Né? Isso jamais teria acontecido. Sim. Sempre com a ajuda de alunos, mestrandos, doutorandos e colegas. Né? A gente nunca faz nada sozinho, né? A gente tem sempre um ajuda o outro, né? Pediram para eu mostrar os livros de novo. Eu vou mostrar. Esse é de 2014 e esse é de 2016. E logo, logo tem um outro também. Consegui esse aqui, ó. Ah, esse eu tenho no meu consultório. E também Na tem um de saúde. organização que eu não tenho aqui à mão. Né? Isso. São vários livros, gente, são muito bacanas, são muito bons, eu recomendo. Vocês viram, né, ó? Tudo marcadinho aqui, eu leio mesmo. Se eu não, Se eu não leio, eu não falo nada. Mas quando eu leio, eu recomendo. Cláudio, e sobre a resiliência, que também é muito estudada em psicologia positiva. Até mesmo antes do início oficial da psicologia positiva, né, a resiliência já chamava atenção, já queríamos compreender a resiliência. É possível avaliar a resiliência? Sim, é possível, sim. Eu comecei a trabalhar na área da psicologia positiva, quando ainda não se falava de psicologia positiva, justamente com resiliência. Né? Eu acho que foi aí o nosso grupo publicou o primeiro artigo sobre resiliência em português, não é? E foi assim o início de certa forma, da psicologia positiva no Brasil. É possível avaliar resiliência. Há controvérsias, porém, não é? De como fazer isso. Tem várias escalas para avaliar resiliência, mas tem alguns, eu entre eles, né, diz que resiliência não é algo que está lá na pessoa e não é um traço, né, que está lá hoje, amanhã, o mês que vem, enfim. Não, resiliência é um processo. Acontece em cada vez que a pessoa enfrenta uma situação difícil, de sofrimento, de muito estresse e consegue passar bem por isso, ela foi resiliente. Né? Sendo resiliente, foi resiliente. Mas a pessoa que é muito resiliente, de repente, para superar uma questão assim de muito sofrimento, logo adiante pode ter outra questão também de muito sofrimento e ela não conseguir fazer. Então, ela pode não ser resiliente. Por isso, nós temos inclusive um artigo publicado, né? Eu, a Caroline Reppold, que eu acho que você conhece bem, e um pesquisador português, né? Exatamente sobre a questão da avaliação da resiliência, e a gente recomenda que sejam sempre avaliações qualitativas. Né? Qualitativas. Porque elas não... para aquela situação específica, a pessoa pode ser resiliente ou não. Uma escala, enfim, vai dar algumas informações, mas não vai garantir que a pessoa seja resiliente ou não seja resiliente em alguma situação. Né? Então, bom, mas muita gente gosta de usar escalas e tem escalas aí disponíveis. Né? Num desses nossos livros, aí, o da Hobrev, a gente fala sobre resiliência e sobre formas de avaliar resiliência, menciona algumas escalas e fala na questão da avaliação qualitativa. Né? Sim, até mesmo se a gente... Eu também concordo de entender a resiliência como também um processo, não como um traço, porque realmente pessoas são resilientes em algumas situações e outras não. Exatamente. E é possível também aprender a ser resiliente, não é, Cláudio? Eu acho que depende assim, de várias questões na hora que enfrenta uma situação assim, muito estressante. Né? Tem fatores de proteção e a gente pode
realmente treinar as pessoas a enfrentarem dificuldades com mais eficiência, né? E com menos sofrimento. Não é um processo muito fácil, mas é possível fazer. É Mas possível, não é fácil, é possível. Não, é possível, né? Falou isso, eu estava pensando aqui, como é que eu treinaria alguém para ser resiliente? Eu não sei muito bem, não. Não é? Tem que ver um pouco isso, estudar um pouco isso, né? Para ver o que acontece. Entendi. E dentro, pensando assim no momento em que nós estamos, né? Especialmente nesse momento, por isso que eu pensei já na resiliência, se dava para a gente aprender resiliência, né? E sobre o otimismo, em especial nesse momento que nós estamos vivenciando. O que a gente já sabe sobre o otimismo, como que ele pode nos ajudar, se ele nos ajuda a ser mais resilientes ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre otimismo. São muitos construtos aí que têm muito a ver com a forma que a pessoa vai interagir, resolver, enfim, sobreviver a essa pandemia. O otimismo é sempre assim, um aspecto muito interessante. Quer dizer, pessoas pessimistas não vão se dar muito bem nesse período, porque vão achar que vão pegar o vírus, que não vão sobreviver ao vírus quando pegarem, que, enfim, tudo vai dar errado. Realmente não é bom. Não é? Mas, assim, em geral, isso eu tenho dito, a gente imagina assim, bom, ser otimista é bom. É bom até um certo ponto. Não é? Ser otimista demais, muito alto em otimismo, tá lá, um percentil muito elevado, não é bom. Não é? Nós fizemos um estudo recentemente sobre o caráter adaptativo da ansiedade e também do otimismo. Né? Vê, a ansiedade, a gente pensa assim, é ruim, não é? Ser ansioso é ruim. Muita ansiedade realmente é ruim, é um transtorno, precisa ser atendido, medicado, psicoterapia, mas muito pouca ansiedade também é muito ruim, porque a pessoa não se preocupa, sai agora numa situação sai sem máscara, se mete enfim, acha que não vai vida fora da pandemia também é uma pessoa que anda sozinha de noite numa rua escura ou num parque e corre riscos e anda muito rápido com o carro porque acha que não vai acontecer nada e assim por diante. Então, baixa ansiedade e alto otimismo trazem riscos para a pessoa. Tá? Um certo nível de ansiedade é bom. Um estudante que não tem um pouco de ansiedade não estuda, não se prepara, não vai lá para a prova porque vai dar tudo certo, né? E não vai. Né? Então, um certo nível de ansiedade é bom, é muito importante para a pessoa, inclusive, sobreviver. E otimismo também. Um nível mais alto de ansiedade, com certeza, mas não alto demais. Não. E também não muito baixo, porque vira um pessimista enfim, é muito ruim. Isso traz uma série de outras complicações. Não é? Sobre otimismo, eu estou tentando lembrar o nome dos estudiosos, mas me fugiu a mente. Mas ele estudava a questão do otimismo. Eles injetavam um vírus, né, da gripe comum nos participantes e um colorante azul. Então, eles mediram a quantidade de papel utilizado e iam descrevendo os sintomas. Os pessimistas, né, descreveram com detalhes todos os sintomas. Os otimistas, não, tipo, sentir a mesma coisa, gastar a mesma quantidade de papel, mas eles não relatavam os sintomas para os médicos. Tipo, tá bom. Tipo, não lavavam as mãos. Então, muito otimismo. Pois é. Isso é bem assim mesmo. Né? O pessimista surge alguns sintomas, ele já pode ir correndo para o hospital. Não é? O otimista diz, não é nada, amanhã eu vou estar bom. Não é? Então, exatamente. Não vai ter nada. E não valida nem percebe, né, os sentimentos, não percebe nem os sintomas que estão sentindo, né? Isso é os que são muito, muito otimistas. Uma
otimismo médio, assim, é bom. Não é? A pessoa tem, enfim, enfrenta as coisas, acha que vai conseguir, não é? Tem sempre mais esperança também. Não é? Enfim. O equilíbrio, né? É que a questão do muito otimista, com os percentis muito altos, chega a fugir da realidade, não foge, Cláudio? Com certeza, com certeza. E pode pôr a pessoa em risco. Põe, né? E os outros em risco. Eu também fico pensando nisso. Também. A questão da utilização das escalas permitem aos profissionais fazerem diagnósticos? Bom, isso aí é uma questão que eu poderia falar aí um bocado de tempo sobre isso. Mas aqui no Brasil, não se deve usar essas escalas para fins de diagnóstico psicológico. Em cada um desses livros, a gente, na verdade, no prefácio, ou lá no início, a gente faz uma advertência com relação a isso. Podem ser usadas, e são muito frequentemente usadas, no processo de diagnóstico como fonte complementar de informações. Assim como pode pegar informações que os pais dão, o professor dá, ou os amigos dão, também pode usar essas escalas como fonte complementar de informação. Quer dizer, a pessoa está fazendo lá um diagnóstico para, sei lá, depressão, por exemplo, mas está com sua autoestima preservada, significa que ela talvez não seja tão mal assim, não é? Isso põe a pessoa dentro de um contexto mais amplo, quer dizer, não só os aspectos mais danosos, mais de sofrimento, mas também os aspectos preservados que a pessoa tem, não é? O lado preservado. Então, dá uma visão bem maior, bem mais clara, isso pode ser muito útil. Mas não devem ser usados para diagnóstico psicológico, assim, direto. Sim, para complementar, né, enriquecer os dados. Complementar o diagnóstico que está sendo feito com um outro conjunto de testes, com entrevistas, né? Enfim. Bom, e também com esses instrumentos. Perguntaram aqui, deixa eu achar a pergunta, se somente os psicólogos podem utilizar as escalas. Não, nós, inclusive, então, isso, na verdade, é uma tradição já assim, universal. Né? Em todo o mundo, esses instrumentos são publicados, tornados públicos, não são cobrados, então qualquer um tem acesso a eles. Né? Mas a gente até, nesses livros aí de intervenções, a gente fala um pouco sobre isso, mas, assim, na área organizacional, por exemplo, administradores usam, outros profissionais da área que são dirigentes lá de recursos humanos, gestão com pessoas, e a formação não é psicológica, a formação é em administração, enfim, outras coisas assim, usam bastante até. Na área da saúde também, né? Assim, médicos usam, não é? Mas muitos outros profissionais aí que estão envolvidos, né? Psicólogos também, é claro. Na área educacional, pedagogos, psicopedagogos, todos eles utilizam e podem ser muito úteis, como a gente vai estar mostrando nesse livro que vai sair aí em seguida. Né? Então, em princípio, pode ser usado para quem sabe o que está fazendo, né? Por quem sabe o que está fazendo. Né? Sim, isso é importante. A Marcela, ela está perguntando, na verdade ela faz um pedido. Professor Cláudio, poderia comentar um pouco sobre mindfulness e psicologia positiva? Mindfulness está agora entrando na moda. Nesse livro da Hógrafo, nós temos um capítulo também dedicado a mindfulness, como é que se avalia, como é que se faz. Eu, pessoalmente, não trabalho com mindfulness, então não sei muito, mas isso está se desenvolvendo muito. Eu tenho acompanhado assim, o desenvolvimento, mas eu não tenho experiência prática, nem tenho conseguido acompanhar assim, muito do que está sendo feito de estudos nessa área especificamente. Não é? Então,
entre outras várias, é uma área que não é realmente muito da minha especialidade, né? Sim, não, mas é que mindfulness é um estado mental positivo, né? E Isso, a gente consegue gerar emoções positivas no momento presente, por isso que é tão estudada na psicologia positiva. sim, sim, isso aí. Realmente, eu estava dizendo lá, isso é um construto importante, muito estudado cada vez mais, não é? E pelo que eu tenho visto, assim, é muito útil para vários tipos de intervenção, não é? Sim, Inclusive porque pode sim, ser treinado. sim, pode ser ensinado, treinado, sim. E ajuda Pode, bastante, ajuda muito. ajuda bastante. Muito obrigada, Cláudia. Deixa eu ver se tem avaliação para crianças. Elane tá perguntando. Avaliação para crianças? O que temos de avaliação para crianças? Pois é, isso assim, um problema. Mas a gente tem trabalhado com isso também. A maioria desses instrumentos são feitos para adultos. Dá para testar pessoal a partir dos 14, 15 anos sem muito problema, não é? Mas crianças não. Então, nós desenvolvemos alguns instrumentos para avaliar crianças. Ainda são relativamente poucos, não é? Isso começa, na verdade, lá no início do século. Cláudia Giacomoni, que hoje é uma pesquisadora importante na área, era me orientando, ela fez de mestrado, depois de doutorado, e ela é muito interessada até hoje, não é? Nessa questão de avaliação em psicologia positiva com crianças. Então, desenvolveu, na dissertação, tese dela, instrumentos para avaliar satisfação de vida, não é? Com crianças, e também afetos positivos e negativos. Mais adiante, até mais ou menos recentemente, desenvolveu aí uma forma de avaliar otimismo, também. Enfim, estão sendo desenvolvidos, mas ainda são relativamente poucos, né? Se olhar nesses livros aí, a verdade é que são instrumentos desenvolvidos lá pelo nosso grupo, do laboratório, exceto lá um, que são as forças de caráter, né, que é desenvolvido pela Ana Paula Noronha, da Federal de São Francisco, mas tem alguns instrumentos ali que podem ser usados com crianças, né? Tem algumas formas de avaliar com crianças, mas ainda é muito pouco, né? Tem várias coisas que não é muito fácil ainda avaliar com criança. Mas está se trabalhando nisso, né? Precisa realmente desenvolver instrumentos para fazer essas avaliações com crianças. Isso é importante. Você falou do livro, nós temos não, vocês têm, é que eu tenho o livro, tem esse capítulo, como eu deixo meus post-its, é tudo fácil para mim, você tem esse capítulo, Indicadores de Bem-Estar Subjetivo Infantil, o que dizem as crianças, que é muito bacana para a gente compreender a percepção de felicidade das crianças, o que elas dizem, né? Nossa, você foi falando, eu falei assim, não, eu sei que eu já li. E aí, quando eu leio, eu marco o post-it, que é mais fácil de eu achar. Eu sei que eu já li, e está por aqui. Mas isso realmente precisa mais trabalho. Precisa mais trabalho, mais pesquisa. Então, eventualmente, vai ser feito. Com certeza. Cláudio, muito obrigada pela participação, pela contribuição, não só nessa live, mas pela contribuição para a gente, né? Que facilita nossos trabalhos, para ver se a gente está na rota certa. Eu utilizo bastante as escalas, né? Aqui vocês viram meus livros, né? Tudo marcado. Muito obrigada pela participação. O Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva foi prudentemente, eu achei acertadamente, adiado para maio, não é isso? Maio do ano que vem, Maio do ano que vem, gente. Vale muito a pena, muito a pena. E sigam também o site da Associação Brasileira, o perfil da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, é ABP_positiva. Certo? Tem um site. Tem o site. O site
Você sabe de cor? Senão eu olho nas minhas anotações. Olha nas suas anotações. O site é www.psicopositiva.com.br. Bom, muito obrigado aí pelo convite. É sempre muito bom poder conversar com as pessoas e trazer informações que são, sim, relativamente simples, mas que às vezes as pessoas não sabem, não têm acesso. Então, assim as coisas ficam mais fáceis. Gostei muito de poder participar e conta comigo, né? Sempre que precisar. Não é? Gente, vocês viram que bacana a avaliação em psicologia positiva? Muita coisa. Então, a gente não pode parar de estudar nunca. Nunca, a gente não pode parar de estudar nunca. Lembre-se disso, né? Eu gosto muito de usar escalas na minha prática, porque, como eu disse, é o norte, né? A gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Então, as escalas, elas permitem isso.